Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre interpolação. Algumas semanas eu fiz alguns vídeos falando sobre exportação para revelação, sobre resolução, sobre número de pixels e o Adson, o Eduardo e o Otávio deixaram comentários nesses vídeos sugerindo que eu falasse sobre interpolação. Então, o assunto de hoje é interpolação. É um assunto mais teórico, eu diria até um pouco árido, mas que pode realmente ser interessante e importante para algumas pessoas. E o primeiro ponto aqui é definir interpolação. O que é interpolação? Interpolar, na matemática, significa criar conjunto de dados a partir de conjuntos de dados existentes e conhecidos. Em fotografia, a gente poderia definir interpolação como criar pixels a partir dos pixels existentes na imagem. E quando é que a gente interpola? A gente vai interpolar toda vez que a gente redimensionar uma imagem, aumentar ou diminuir uma foto. Isso porque toda fotografia tem um número definido e finito de pixels, que é determinado pelo sensor da câmera que realizou, que fez aquela fotografia. Portanto, toda imagem tem um determinado número de pixels e que precisam ser aumentados caso a gente deseje ampliar a foto ou reduzidos se a gente quiser diminuir a imagem. Portanto, interpolar é criar pixels e vai acontecer toda vez que a gente redimensionar uma foto, para mais ou para menos. Então, quando a gente amplia uma fotografia, a gente está interpolando para mais, criando pontos. Quando a gente reduz, diminui uma foto, a gente está interpolando para menos, excluindo, removendo pixels, pontos dessa imagem. A questão aqui é que toda vez que a gente cria pixels ou remove pixels de uma imagem, a gente está alterando a estrutura dessa fotografia, o que pode implicar numa perda de qualidade. Então, a interpolação pode levar a uma perda de qualidade. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter na cabeça. Toda vez que a gente interpola, a gente pode estar alterando a qualidade dessa imagem. Essa alteração, essa perda de qualidade, ela pode ser ou não visualmente significativa. Normalmente, quando a gente reduz a imagem, quando a gente interpola para menos, joga fora pixels, essa perda de qualidade não é significativamente visível. E é fácil a gente perceber isso porque a gente interpola para menos o tempo todo. Quando a gente exporta do Lightroom um arquivo que tem um número menor de pixels do que o número original de pixels daquela imagem. Toda vez que a gente exporta uma foto do Lightroom de um tamanho menor, a gente está interpolando para menos e a gente não percebe essa perda de qualidade. O grande problema é quando a gente interpola para mais, e aí a perda de qualidade pode ser visível dependendo do quanto a gente interpola e da qualidade, da quantidade de informação da imagem original. Eu queria mostrar primeiro aqui no Lightroom esse fato de que a gente está interpolando para menos toda vez que a gente exporta uma foto num tamanho menor. Veja só, essa foto ela tem 5.760 pixels na horizontal por 3.840 pixels na vertical. Essa quantidade de pixels, na verdade, é dada pela resolução do sensor da minha câmera. Então, a minha câmera, o sensor da minha câmera tem esse número de pixels, por consequência, a foto feita por essa câmera terá esse exato número de pixels. Se eu quiser exportar essa foto num tamanho menor, por exemplo, com 1000 pixels na aresta longa, eu vou estar interpolando para menos, vou estar jogando fora pixels. E é isso que eu vou fazer agora na janela de exportação. Vou abrir a janela de exportação, vou deixar aqui na qualidade de 100 JPEG e aqui em redimensionar para ajustar, na aresta longa eu vou mudar a unidade para pixels e vou colocar aqui, não sei, talvez 2000 pixels, poderia colocar 100
200, 1000, 1500 pixels, todos esses valores são valores de pixels menor do que a quantidade de pixels original desse meu arquivo, que é 5000 e tantos pixels na aresta longa. Então eu estou jogando fora pixels. Vou colocar aqui uma resolução de 72 pixels por polegada e vou clicar em exportar. Pronto. Nesse momento eu estou interpolando para menos. Ao exportar essa imagem num tamanho menor do que a original, com a quantidade de pixels menor do que a quantidade de pixels da imagem original, eu estou interpolando para menos. E veja, a pastinha está aqui, olha. Eu vou abrir essa foto e a gente não percebe uma perda de qualidade nessa imagem. Por quê? Porque quando a gente interpola para menos, a gente não consegue perceber essa perda de qualidade, quer dizer, esses pixels que foram descartados, mas certamente foram descartados pixels, e eu posso provar isso no Photoshop. Veja só, eu abri a foto que eu acabei de exportar no Photoshop, e agora eu vou mostrar como, ao reduzir o tamanho da foto, da imagem, eu reduzo o número de pixels e causo uma perda de qualidade. Nesse momento ela não foi significativamente visível, mas eu posso fazer com que isso de fato apareça visualmente se eu levar esse redimensionamento ao extremo. Perceba o seguinte, eu vou primeiro clicar nesse cadeadinho do plano de fundo para desbloquear o plano de fundo, porque eu quero utilizar a ferramenta de transformação livre nessa foto, que é uma ferramenta que tem esse objetivo de redimensionar a imagem e, como eu falei lá no início, toda vez que a gente redimensiona uma imagem, a gente está interpolando. Portanto, fundamentalmente, o que a ferramenta de transformação livre faz é interpolação. Para a gente acessar a ferramenta de transformação livre, eu vou usar o atalho Command-T no Mac ou Ctrl-T no Windows. E veja, aparece essa janela com as alças da ferramenta de transformação livre, e se eu clicar e arrastar uma dessas alças, eu vou diminuir essa foto. Então eu vou diminuir bastante, deixar ela bem pequenininha. O que eu estou fazendo aqui é dizendo para a ferramenta de transformação livre que a partir do momento em que eu clicar em Enter, eu quero que essa imagem tenha esse tamanho, essa dimensão. E obviamente, uma foto que tinha uma determinada dimensão, que agora precisa ter 10, 20 vezes menos tamanho, vai ter que ter sua estrutura alterada. Em que sentido? No sentido de que pixels terão que ser excluídos, removidos. Portanto, no momento em que eu clicar em Enter, eu estou interpolando, estou jogando fora pixels, e os pixels restantes dessa imagem precisarão ser recalculados em termos de luminosidade e cor para que essa fotografia continue representando aquilo que foi fotografado desde o início. E é claro que uma imagem desse tamanho, a gente não pode dizer que há ou não há perda de qualidade. E se eu aumentar aqui, eu começo a ver que, de fato, essa imagem representa aquilo que havia sido fotografado, né? Que é um lago no primeiro plano, a vegetação mais adiante e, ao fundo, algumas montanhas. A questão é que é tão pequena essa imagem que eu não consigo perceber detalhes. Veja o seguinte, se eu ativar a ferramenta de transformação livre mais uma vez, Command-T ou Ctrl-T, e ampliar essa foto, olha o que aconteceu no momento da interpolação. Eu percebo aqui claramente que muitos pixels daquela imagem, que era uma imagem com uma excelente qualidade, foram jogados fora, e agora eu só tenho esses poucos pixels que talvez, se eu tivesse paciência, pudesse até contar um a um. Então eu estou provando aqui com esse movimento que quando a gente redimensiona uma fotografia para menos, quando a gente diminui uma imagem, a gente está descartando o pixel e está perdendo qualidade. É claro que essa perda de qualidade, quando a gente diminui a imagem, só pode ser percebida quando a gente faz um movimento extremo como esse que eu acabei de fazer, de diminuir muito e depois ampliar para ver o resultado.
Nesse ponto aqui, se eu clicar em Enter mais uma vez, eu vou mais uma vez interpolar. Agora vou interpolar para mais. A foto estava pequenininha, com pouquíssimos pixels, eu ampliei e se eu apertar em Enter, eu estou dizendo para a ferramenta de transformação livre que eu desejo que ela interpole essa imagem e crie pixels para cobrir toda essa área agora que eu desejo com a fotografia. Quer dizer, que esses pixels novos possam fazer com que essa imagem volte a ter a dimensão que ela tinha originalmente. Portanto, agora eu vou interpolar para mais, eu vou criar pixels ao pressionar Enter. E veja só, pressionei Enter, pixels foram criados, mas a qualidade da imagem é muito ruim. Então, mais uma vez a gente percebe que a interpolação sempre introduz uma alteração na estrutura da imagem, que pode resultar numa perda de qualidade visualmente perceptível ou não. Quando a gente diminui, isso não aparece. Por isso que quando a gente exporta uma foto do Lightroom, é muito seguro. Quer dizer, a gente exporta as fotos do Lightroom normalmente para tamanhos menores do que as fotos originais e a gente não percebe uma perda de qualidade. Mas quando a gente amplia uma foto, a perda de qualidade pode ser importante, dependendo do quanto a gente amplia e da imagem original, do quanto de informação que a gente tinha na imagem original. Então, agora que a gente já entendeu o que é a interpolação e quais são os limites da interpolação, vamos ver como é que a gente faz isso em casos reais, quer dizer, no dia a dia, com fotografias no nosso trabalho. Então eu voltei aqui para o Lightroom, vou clicar com o botão direito na foto, escolher a opção Editar em e Editar em Adobe Photoshop 2024 para abrir essa foto lá no Photoshop. A foto foi aberta aqui no Photoshop e aqui no Photoshop, no menu Imagem, a gente tem essa opção Tamanho da Imagem. E se eu clico nessa opção, abre a janela de tamanho da imagem e é aqui no Photoshop que a gente vai interpolar essa foto. Eu falei então anteriormente que interpolar para menos a gente faz o tempo todo, corriqueiramente no Lightroom. Então aqui no Photoshop a gente vai usar para interpolar para mais, para ampliar a foto. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer isso também lá no Lightroom. Depois eu vou mostrar como o Lightroom também permite que a gente interpole as fotos para mais. A grande diferença da interpolação para mais do Lightroom para o Photoshop é que aqui no Photoshop a gente tem a possibilidade de verificar o resultado da interpolação antes de realizar. Portanto, a gente tem algum controle a mais do que no Lightroom. Mas você poderia fazer, e a gente vai fazer daqui a pouco, a interpolação também lá no Lightroom. Mas vamos ver aqui no Photoshop como essa janela de tamanho de imagem está configurada. O primeiro ponto é que a gente tem uma lupa aqui à esquerda que me permite ver a foto em várias ampliações. Por padrão em 100%, mas eu posso ver mais ampliada se eu quiser. Além disso, eu posso ajustar o tamanho dessa janela para ver uma área maior da imagem aqui nessa lupa. E isso já é uma grande diferença em relação ao Lightroom, porque aqui no Photoshop, na medida em que eu mudo as configurações, eu consigo ver o resultado que eu vou obter. E lá no Lightroom eu não consigo ver o resultado até que eu exporte a foto definitivamente. Perfeito. Aqui à direita, a gente então tem a possibilidade de definir o tamanho que a gente quer para essa foto. Veja, essa foto tem 32 centímetros de altura por 48 centímetros de largura. Esse é o tamanho máximo que a minha câmera é capaz de produzir em função da resolução do sensor, do número de pixels que a gente tem. Se eu mudar de centímetro para pixel, eu vou ver exatamente aquela informação que a gente viu anteriormente lá no Lightroom. A largura 5.760 pixels e a altura 3.840. Eu vou deixar em centímetro aqui, porque quando a gente pensa em grandes ampliações, a gente provavelmente está pensando em fazer
quadros, fazer banners, e a gente pensa no tamanho do quadro em centímetro e não em pixel, né? Então é mais fácil deixar aqui em centímetro. E aqui eu vou colocar uma largura de 100 centímetros. Então eu quero que essa foto seja interpolada até que ela alcance o tamanho de 100 centímetros na sua largura, que era 48, né? E agora foi para 100 centímetros. E o mais importante dessa janela de tamanho de imagem é essa opção reamostrar. Se eu abro aqui essa caixinha de reamostrar, eu vejo todos os algoritmos de interpolação do Photoshop. O algoritmo de interpolação é a conta que o Photoshop faz, o cálculo que o Photoshop faz para criar esses pixels. E veja que eu tenho várias opções. Na verdade, eles são divididos basicamente em 4 famílias. Pelo mais próximo, bilinear, bicúbico, e aí a gente tem 3 bicúbicos, e o mais recente, que é o preservar detalhes, com uma versão 2.0 dessa opção de preservar detalhes. E aqui, para cada foto, talvez um algoritmo de interpolação possa ser melhor que o outro. E essa é a grande vantagem do Photoshop quando a gente pensa em interpolações para mais, quando a gente pensa em upscaling das fotos, em ampliar as fotos, porque eu posso olhar para cada um desses algoritmos e decidir qual deles é o mais adequado para aquela foto específica. Então, ao mudar o algoritmo, eu consigo perceber aqui na lupa da janela de tamanho da imagem o resultado que eu vou obter. Normalmente, a opção de preservar detalhes 2.0 é aquela que vai trazer um resultado mais interessante, porque é o método mais recente, foi introduzido no Photoshop, se não me engano, em 2018. Então ele é um método mais recente e vai trazer resultados mais interessantes. Mas aqui você pode mudar o algoritmo de interpolação e ver se algum dos outros algoritmos, mesmo os mais antigos, te entregam um resultado melhor naquela foto específica. E se você não quiser tomar essa decisão, você pode escolher a opção automático. E o Photoshop vai analisar a sua foto e decidir qual o melhor algoritmo de interpolação para aquela situação, para aquela foto e para aquela ampliação. Portanto, aqui no Photoshop a gente tem muito mais controle do que a gente está fazendo. Eu vou usar aqui preservar detalhes 2.0 porque supostamente é aquele que tem o melhor resultado de uma forma geral. E vou clicar em OK. Agora, aquela foto que veio do Lightroom com um tamanho aproximado de 30 por 45 tem 1 metro por 66. E a gente consegue, ao ampliar a imagem, avaliar a qualidade desse arquivo. Aqui eu estou numa ampliação de 50%, mas eu posso olhar essa foto numa ampliação maior, por exemplo, de 100%. E decidir se essa qualidade é satisfatória para o que me interessa. E como eu falei antes, eu posso também interpolar direto aqui no Lightroom. E é isso que eu vou fazer. Eu vou exportar uma foto interpolando para mais, ampliando esse arquivo e vamos comparar com o resultado do Photoshop. Então eu vou abrir a janela de exportação, vou colocar aqui 300 pixels por polegada, porque lá a gente estava trabalhando com 300 pixels por polegada. Mudar a unidade de pixel para centímetro e colocar aqui 100 centímetros na aresta longa. Então eu vou ter uma exportação de um arquivo com o mesmo tamanho que o Photoshop acabou de gerar para a gente. Clico em exportar, ele vai me pedir para substituir aquela primeira exportação que eu tinha feito. Eu vou dizer que sim, que eu quero sobrescrever. Pronto, a foto foi exportada. Agora eu vou abrir aqui como uma camada sobre esse documento que a gente já tinha, que é o resultado da interpolação do Photoshop, para a gente comparar o Lightroom com o Photoshop. Vamos dar um Enter aqui e vamos aproximar essa imagem. Veja, vou aproximar aqui
estou com 50% de ampliação, essa camada de cima é a foto exportada pelo Lightroom. E o plano de fundo é o arquivo original interpolado pelo Photoshop. Então veja, aparentemente, ligando e desligando o ícone de visualização dessa camada do Lightroom, eu não consigo perceber uma grande diferença entre a exportação feita pelo Lightroom, interpolando para 1 metro na aresta longa, e a interpolação feita no Photoshop, utilizando o algoritmo Preservar Detalhes 2.0. Portanto, você pode exportar a sua foto do Lightroom num tamanho maior, no tamanho que você deseja. A grande diferença é que aqui no Photoshop a gente consegue olhar o resultado antes de interpolar. Então a gente consegue decidir qual o melhor algoritmo de interpolação para aquela foto, para aquela situação específica. Eu vou fazer um segundo teste, que é uma foto de retrato, que eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Então, mais uma vez, no Lightroom eu vou exportar essa foto, abrir a janela de exportação, e aqui eu vou utilizar na aresta longa 1 metro 100 centímetros, exatamente como a gente fez com a foto anterior. Vamos exportar essa foto e eu vou abrir essa foto no Photoshop, clicando com o botão direito, editar em Photoshop, e vamos interpolar essa foto lá no Photoshop. Tá ela aqui, vamos lá em imagem, tamanho da imagem, e a aresta longa dessa foto corresponde à altura, 100 centímetros na altura, e mais uma vez vou deixar em preservar detalhe, que supostamente é aquele algoritmo que vai me dar um melhor resultado. Mas como eu falei antes, a gente pode, aqui no Photoshop, e essa é a grande vantagem, mudar os algoritmos de interpolação. E a gente percebe que há uma mudança na aparência da imagem, dependendo do algoritmo de interpolação que a gente utilizar. Então, o automático, por exemplo, vai me dar uma imagem um pouco mais nítida. Preservar detalhes 2.0 vai me dar uma imagem um pouquinho mais suave. Eu consigo perceber isso claramente no meu monitor. Espero que no vídeo isso também fique claro. Vou deixar aqui em preservar detalhes 2.0. Ainda que provavelmente o Photoshop teria tomado uma decisão diferente se eu tivesse deixado aqui no automático, porque eu percebo isso claramente. Veja, preservar detalhes 2.0 e automático, o resultado da interpolação é diferente. Mas vou deixar em preservar detalhes 2.0 e clicar em OK. A interpolação vai ser feita, o Photoshop vai criar pixels para que essa foto tenha esse tamanho de 1 metro na sua aresta longa, e eu vou abrir aqui sobre essa imagem a foto exportada do Lightroom. Tá ela aqui, vou arrastar aqui para cima, vou só ajustar o alinhamento das camadas, aqui, clico em Enter, e agora vamos aproximar em 100% para a gente tentar verificar se há uma diferença importante entre o Lightroom e o Photoshop com esse algoritmo de preservar detalhes 2.0. Veja, vou desligar o ícone de visualização da camada do Lightroom, que é essa de cima. E aparentemente o Lightroom deixa um pouquinho mais suave, e é uma coisa extremamente sutil que talvez no vídeo não seja possível perceber, mas aqui no monitor eu percebo que os cílios ficam um pouquinho mais suaves nessa camada com a foto exportada pelo Lightroom, mas é absolutamente sutil, não é uma coisa que seja visualmente impactante. Quer dizer, a diferença é muito pequena, só se a gente for buscar isso realmente no detalhe, porque é uma diferença muito pequena. Então, essa interpolação para mais, ela deve ser sempre feita com um pouco mais de cuidado, porque a gente acaba tendo a possibilidade de enxergar os detalhes da imagem com mais acuidade, com mais precisão. E por isso, eu prefiro fazer a interpolação no Photoshop,
porque eu tenho a possibilidade de escolher o algoritmo de interpolação antes de fazer essa interpolação, enquanto que no Lightroom isso é automático. Mas é uma preferência minha, porque a gente acabou de ver que não tem uma diferença importante entre a foto exportada no Lightroom e a foto interpolada aqui no Photoshop. É bom que eu diga que esses exemplos partem de fotografias de boa qualidade, com bastante informação. Quando se trata de fotografias com baixa resolução, com pouca informação, esses resultados podem, obviamente, variar, né? E aí é preciso experimentar os algoritmos, realmente experimentar os algoritmos de interpolação do Photoshop, para entender qual deles resolve aquele problema daquela foto. Então é isso, pessoal. Espero que essas informações sejam úteis. Como eu falei no início, esse é um assunto mais teórico, um pouco mais árido, um pouco mais pesado, mas espero que isso possa ajudar aí no trabalho de vocês. E de novo agradeço ao Adson, ao Eduardo e ao Otávio que sugeriram esse tema para o vídeo. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.